Boa tarde. Então, como o colega leu, o título da minha apresentação é sobre a relação entre ciência moderna e conceito de verdade em Heidegger. Eu vou me ater a um texto aqui, até para ficar menos prolixo. Essa comunicação se situa no contexto mais geral da minha dissertação de mestrado. Trata-se de uma pesquisa ainda em andamento e, portanto, uma pesquisa que não alcançou até agora resultados definitivos. Esse texto, ele não é um texto que está na minha dissertação, ele é derivado. A dissertação é mais uma apresentação. Ele se divide em duas partes. Na primeira, eu foco em colocar e apresentar o problema, e na segunda, eu ofereço algumas indicações de caminhos pelos quais podemos pensar a relação Heidegger-ciência-verdade. Então, colocação do problema. Começo minha apresentação com uma citação de Gadamer, que consta na minha dissertação como epígrafe, porque eu julgo que ela contém elementos que podem contribuir para uma introdução ao problema com o qual eu lido minha pesquisa. Desde o século XVII, o que, na atualidade, chamamos de filosofia se encontra numa situação diferente. Diante das ciências, ela se vê necessitada de legitimação, coisa que antes nunca lhe sucedeu. Durante 2 séculos, até a morte de Hegel e Schelling, ela foi se elaborando reflexivamente em um processo de autodefesa frente às ciências. As construções sistemáticas dos últimos 2 séculos constituem uma densa série de esforços tendentes a reconciliar a herança metafísica com o espírito da ciência moderna. A partir dessa passagem de um texto do Gadamer intitulado A Razão na Época da Ciência, eu gostaria de sinalizar 2 coisas. Primeiro, cabe colocar a seguinte pergunta: de onde vem essa dignidade das ciências, a tal ponto que a filosofia, já há mais de 200 anos, tem de se colocar, como menciona Gadamer, numa espécie de autodefesa frente a elas? Aparentemente, isso tem a ver com 2 coisas. Primeiro, tem a ver com as possibilidades instrumentais da ciência, ou seja, na possibilidade de que seu procedimento característico retorne na forma de dispositivos tecnológicos que nos são ou serão úteis, coisa que a filosofia não faz. E segundo, tem a ver com o fato de que, em nossa época científica, a própria ideia de verdade, se não é considerada como uma exclusividade das ciências, no mínimo, está alicerçada fundamentalmente na ideia de ciência concebida desde a modernidade. Em outras palavras, considera-se que a ideia de verdade é intrínseca ao modelo moderno de ciência. Meu trabalho foca exatamente nesse segundo ponto. Eu indago, será que isso se justifica? Na minha dissertação, à luz do pensamento de Heidegger, eu tenho por hipótese que sim, que as ciências possuem uma primazia no que diz respeito à fundamentação e justificação da verdade de juízo sobre o mundo empírico, mas que tal primazia não se estenderia à totalidade dos juízos, isto é, à totalidade dos enunciados passíveis de serem verdadeiros ou falsos sobre o mundo. A ciência, de fato, efetivamente garantiria-nos um acesso privilegiado à verdade, mas não a toda a verdade, ou empregando uma terminologia heideggeriana, dir-se-ia que as ciências lidariam apenas com verdades ônticas, ou seja, lidariam com a categorização de entes, mas seriam cegas para as verdades ontológicas, isto é, verdades relativas ao ser dos entes, às condições de possibilidade de categorização dos entes, mas, sobretudo, estariam cegas para o modo primário da relação do ser humano com o mundo, que Heidegger defende estar nas suas infindáveis ocupações cotidianas. Mas, para além disso, em minha dissertação, trabalho principalmente em vistas a corroborar a hipótese de que as ciências apenas pressupõem o sentido do conceito de verdade com o qual operam, e justamente porque não caberia à sua metodologia característica um momento de reflexão e discussão com vistas à fixação do sentido conceitual da noção ou ideia de verdade. Elas pressupõem um sentido de verdade que é determinado filosoficamente, no interior do que se desenvolve na história da filosofia. Por isso, afirmamos, como Aristóteles, é justo que a filosofia seja chamada de ciência da verdade. Isso está no livro 2, capítulo 1 da Metafísica. Em segundo lugar, cabe dizer que Heidegger é um filósofo que, desde suas primeiras atividades no pensamento filosófico, se defrontou com um contexto histórico que exigia da filosofia, dos filósofos, uma posição sobre qual seria sua legitimidade epistêmica. Assim, Heidegger, desde o princípio, se defronta com perspectivas sobre a natureza da filosofia que vinham se desenvolvendo num contexto da atividade intelectual, quase que em um processo exclusivo de autodefesa, e eu diria até de autolegitimação frente às ciências. Mas para entender a contribuição de Heidegger para essa questão, é preciso minimamente situá-lo no que Rawls chama de guinada epistemológica da filosofia, que ocorre no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, sobretudo com neokantianos, positivistas lógicos e com a fenomenologia de Husserl.
É óbvio que se pode pontuar um sem número de diferenças entre essas vertentes filosóficas, mas, para fins de argumentação, eu vou as considerar aqui sob a ótica de um problema que, de um modo ou de outro, as atravessa. O problema reside na tentativa de responder, explicar e explicitar quais seriam as bases que tornavam a ciência um conhecimento objetivamente válido. Ou seja, se tratava de saber como que a evidência empírica, comumente tida como a base na qual se apoia o conhecimento científico, conseguia, em última instância, fundamentar a validade objetiva de certos juízos sobre o mundo e de que modo tais juízos podiam ser acessados e justificados racionalmente. Buscava-se, pois, nos fundamentos da sua racionalidade característica. O que se defendia, sobretudo, era uma instanciação dessa base empírica no âmbito da lógica pura ou da consciência transcendental. Os juízos da ciência sobre o mundo empírico, que é contingente, conteriam, assim, uma validade objetiva, porque, de algum modo, se instanciam em estruturas racionais necessárias. Se fôssemos olhar mais especificamente para o programa neocantiano, tendo em vista tal questão, isso, sobretudo, após a queda da agenda anteriormente advogada pelo que se chamou de idealismo alemão, veríamos que os adeptos da volta a Kant consideravam, de maneira geral, que a filosofia tinha de ser, antes de tudo, e acima de qualquer coisa, citando Beiser, uma reflexão de segunda ordem sobre os conceitos básicos, métodos e pressuposições das ciências empíricas. Nesse sentido, a filosofia não mais deveria ter por tarefa falar sobre o mundo, ou melhor, ela não teria mais por tarefa gestar, desenvolver e buscar por si a verdade sobre o mundo. Agora, segundo essa nova abordagem, a filosofia falaria apenas sobre aquilo que verdadeiramente fala sobre o mundo, a saber, a ciência. Contudo, Heidegger surge em meio a essa problemática como um pensador que se põe em essa perspectiva. Não é o caso que ele pensasse que a filosofia não poderia ou mesmo deveria se ocupar com o problema da fundamentação dos conceitos básicos, métodos e pressupostos das ciências. Heidegger pensava que a filosofia não deveria se propor tão somente a isso, e ainda mais, ele julgava que essa não era a sua tarefa primordial. Trata-se justamente da ideia de que a filosofia deveria refletir o todo da vida humana, no que implicaria interpelar, desde a base, o mundo fático no qual a vida humana propriamente acontece. E isso mesmo quando não há nenhuma ciência, pois, de qualquer forma, o cientista invariavelmente teria por ponto de partida a sua própria vida, a sua existência fática. Como se sabe, Heidegger argumenta que a estrutura elementar que constitui existencialmente o ente que chamamos comumente de ser humano é o mundo, mas o mundo aqui é concebido sob certas determinações que não podem ser exauridas por uma abordagem metodológica calculista experimental, tais como a experiência da finitude, da história, do sentido. Em última instância, trata-se de uma concepção de filosofia que engloba as ciências, que de modo algum as ignora ou apenas as distancia criticamente, isso não porque tão somente se propõe a refletir sobre seus métodos e pressupostos, mas porque as insere em uma concepção de filosofia que tem a pretensão de considerar e pensar a existência humana como um todo, no qual a ciência figura como um dos modos possíveis de comportamento do ser humano em relação aos entes e um modo que se relaciona e não se dissocia desta totalidade. Vou à segunda parte do texto, então, sobre ciência e verdade. Visto isso, cabe dizer que a visão comum que se tem de Heidegger como um pensador essencialmente hostil às ciências, se não está completamente equivocada, é ao menos parcial e imprecisa. Parte substantiva do meu trabalho de dissertação é empreender uma discussão que pretende justamente debelar essa visão essencialmente negativa e liberar as possibilidades positivas do pensamento de Heidegger para pensar os problemas que advêm a reboque com a ideia moderna de ciência. Para tanto, me utilizo de uma literatura relativamente recente que aborda a questão Heidegger-ciência em trabalhos de McManus, Roos, Babish e Trish Gracebrook. Os três últimos, inclusive, defendem haver no pensamento de Heidegger uma filosofia da ciência, que é desconhecida ou ignorada pela tradição. Não entrarei aqui em maiores detalhes, no momento quero apenas indicar que existe uma recepção do pensamento de Heidegger que não considera que a sua relação com a ciência seja essencialmente belicosa. Essa tarefa se justifica principalmente porque, quando o termo ciência é relacionado ao pensamento de Heidegger, quase que instantaneamente nos remetemos às críticas que ele era direciona. Como se ele não reconhecesse os méritos da capacidade metodológica das ciências da natureza na apreensão dos fenômenos naturais. Dentre aqueles que estão, de algum modo, inteirados com o seu pensamento, pode ser que venha à mente o juízo presente no texto que quer dizer pensar. A ciência não pensa. De fato, o próprio Heidegger reconhece que se trata de uma afirmação com poder escandalizador. No entanto, quando ele assim fala, quer dizer apenas que a ciência não pensa da forma como pensam os pensadores. Eu cito, ela não pensa porque, segundo o modo de seu procedimento e de seus recursos, ela jamais pode pensar, a saber pensar segundo o modo dos pensadores. Para a ciência, diz Heidegger, este não pensar não é nenhum demérito.
Ao contrário, trata-se de uma vantagem, algo que a confere uma autoridade particular quando o assunto é o conhecimento e a verdade, pois ao ater-se ao seu modo de procedimento, ou seja, considerando tão somente a sua orientação metodológica, o domínio do cálculo e uma pretensão de imparcialidade na análise dos dados em detrimento das especulações do pensamento, escapando de vieses cognitivos que, não raro, tendenciam a nossa capacidade de apreensão, a ciência consolidou-se como a melhor ferramenta de que dispomos para entendermos os fenômenos naturais. Quanto a isso, não há nada na crítica heideggeriana à ciência que realmente coloque essa capacidade em questão. Aliás, em um texto já tardio, intitulado O Fim da Filosofia, Tarefa do Pensamento, a ciência dita moderna aparece como sendo o encerramento de um projeto metafísico que originou-se com os gregos, onde o termo fim, expresso no título, indica, na realidade, o acabamento, isto é, o último movimento dado pela civilização na direção da possibilidade de apreensão e determinação do ente. Assim, se tem o reconhecimento de que o modelo moderno de ciência é o mais capaz de alcançar a verdade. E um nível da verdade, pelo menos que é o nível da realidade que é passível de mensuração. E, por isso, faço minhas as palavras de Doro. Heidegger não é um ludista nem um negacionista. Ele não rejeita os avanços da ciência, não rejeita suas verdades nem seus produtos técnicos. Ele apenas questiona a alienação da ciência em relação aos seus fundamentos. Conceber que Heidegger não é, de modo algum, um negacionista da ciência, não implica, evidentemente, dizer que ele não a problematize. Ora, uma vez que a reflexão e consequente discussão dos próprios fundamentos não é abarcada pelos momentos que estruturam a metodologia das ciências, o próprio sentido de muitos dos conceitos que lhes são anteriores e com os quais ela opera, por assim dizer, escapam de suas capacidades. Esse é, defendemos, precisamente o caso do conceito de verdade. Por ignorar a discussão sobre seus fundamentos, a ciência moderna parece assumir, pura e simplesmente, a concepção tradicional do conceito, cujo significado expressa haver uma relação de correspondência entre juízos e objetos. Porém, como nota Heidegger, isso é problemático, porque a história da filosofia deixara intocado o sentido daquela que é a noção basilar da definição da verdade, a saber, o conceito de correspondência, que qualifica a relação entre juízo e objeto. Se julgarmos que o desenvolvimento das ciências ditas modernas se dá a partir, ou pelo menos ao lado, das posições filosóficas alcançadas por pensadores modernos como Descartes, Bacon e Locke, e que estes, ao menos por hipótese, se ativeram irrestritamente à concepção tradicional do conceito de verdade, deixando-a implicitamente introjetada em suas posições, então estaríamos certos em concluir que as ciências dispensam uma compreensão adequada do que seria ou que significaria dizer que algo é verdadeiro. Para termos, já no final da apresentação, só para não sei como é que está meu tempo. Não, tá bom, então. Já no final dessa apresentação, ao menos uma indicação que demonstra a plausibilidade da hipótese heideggeriana, isto é, de que o conceito de verdade passou indiscutido pela história da filosofia, o conceito de adequação. Tomemos por objeto as linhas gerais da filosofia de Descartes. Na minha dissertação, eu tento discutir isso nas obras também de Bacon, Locke e Kant, à luz, obviamente, do que desenvolve Heidegger. Descartes não é, evidentemente, um filósofo qualquer. Trata-se do pensador responsável por conectar definitivamente a noção de verdade, a ideia de método, excluindo, ou pelo menos tirando a força, de uma vez por todas, do horizonte das investigações filosóficas, noções de verdade embasadas tão somente na palavra das autoridades ou na revelação divina. Chamou esse tipo de fundamentação de metafísica, uma investigação pelas raízes da árvore do conhecimento. Cabe lembrar que as meditações tinham por objetivo encontrar o fundamento inconcluso para a árvore do conhecimento, mediante o questionamento de tudo aquilo que fosse possível questionar, que é a famigerada dúvida metódica. E, ao final de seu percurso, o cogito sum, a existência condicionada pelo pensamento, foi o que pôde ser constatado enquanto o dado indubitável. Contudo, a constatação do cogito pelo sujeito torna necessariamente o próprio cogito um ente que fora constatado. E tal ente constatado se adequa ou corresponde ao pensamento. É como se o pensamento pensasse a si mesmo. De tal modo que a expressão ou enunciado que determina o cogito como dado indubitável opera enquanto um juízo, ou seja, um enunciado passível de ser verdadeiro ou falso. Dito de outro modo, o cogito sum, que se segue ao método de investigação empregado por Descartes, pode ser tido por verdadeiro, a menos o Descartes pensava que era. E o sentido do conceito de verdade aqui segue estritamente a formulação aristotélico-tomista. Então, eu apresentei o problema de pesquisa, as hipóteses, mais ou menos como eu vou trabalhar, né? E é isso, pretendo continuar a reunir os elementos necessários por meio dos quais, possivelmente, eu alcançarei os resultados ora declarados.
Obrigado.